Olá, seja bem-vindo ao dia 355 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e faltam 10 dias para finalizarmos a nossa leitura bíblica anual. Foi um momento de dificuldade que passamos, momentos de alegria, momentos de empolgação que tivemos lendo as Sagradas Escrituras, mas tudo isso já ficou para trás. Agora estamos na reta final e o nosso foco, a nossa determinação nos levará ao grande dia que teremos lido a Bíblia toda em um ano. Para isso, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Crônicas, no capítulo 25, vamos ao livro do Apocalipse, no capítulo 12, vamos ao profeta Zacarias, no capítulo 8, e finalizando a leitura de hoje, iremos ao Evangelho de João, no capítulo 11. Aqui, em 2 Crônicas, no capítulo 25, nós vamos fazer a leitura sobre o reinado de Amazias, que foi rei em Judá. Vamos a essa leitura? Diz assim as Sagradas Escrituras. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha o seu reino pleno sob controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar do pai. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1.000 e de 100 em toda a Judá e Benjamim. Então convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: Ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: Mas e as 3,5 toneladas de prata que paguei? E essas tropas israelitas? Ele respondeu: O Senhor pode dar muito mais que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000, que levou para o alto de um penhasco e os atirou de lá. E todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas de Amazias havia mandado de volta não lhe permitiram participar da guerra. Atacaram a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 homens, 1.000 pessoas e levaram grandes quantidades de despojos. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhe queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta, que disse ao rei: Por que você consultou os deuses deste povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu: Por acaso nós nomeamos conselheiro do rei? Pare, por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: Sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros de Joás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com esse desafio: Vem me enfrentar. Contudo, Jeoás respondeu a Amazias: O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: Dê a sua filha em casamento ao meu filho. Mas o animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes a ti mesmo que derrotaste Edom, e agora estás arrogante e orgulhoso. Mas fica em casa. Por que provocar uma desgraça que te levará e Judá contigo à ruína? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e o seu povo a Joás, pois pediram conselhos ao Deus de Edom. Então Joás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e seus soldados fugiram para suas casas. Joás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes.
Então Joás levou para Jerusalém e derrubou 180 metros de muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta de esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-edom, e ainda dos ouros dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele e em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Judá. Vamos agora ao Novo Testamento, lá no livro do Apocalipse. No Apocalipse, hoje nós vamos fazer a leitura no capítulo 12 do Apocalipse, onde ele vai falar aqui sobre a mulher e o dragão. Vamos a essa leitura do Apocalipse no capítulo 12, que diz assim: Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e a coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançou-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante de nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céus, e que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dados à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Mas a terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Vamos agora ao profeta Zacarias. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 8 do profeta Zacarias, onde a bênção do Senhor ela é estendida para Jerusalém. Vamos ler essa leitura que veio a palavra do Senhor até o profeta Zacarias. Diz assim, Zacarias capítulo 8. Mas uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúme por ela. Assim diz o Senhor: Estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala, por causa da sua idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu, o Deus deles, com fidelidade e justiça.
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vocês que estão ouvindo hoje essas palavras já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo não havia salários para o homem nem para os animais. Ninguém podia tratar de negócios com segurança por causa de seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei como remanescente deste povo, como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança aos remanescentes deste povo, assim como vocês foram uma maldição para as nações. Ó Judá e Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidir fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Eis que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo mal contra o seu próximo e nem queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor dos Exércitos. Mas uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O jejum do quarto mês, bem como os do quinto, do sétimo e do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: Vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo, e muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: Nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A última leitura de hoje está lá no Evangelho de João. Hoje, no capítulo 11, nós faremos a leitura de um capítulo bastante conhecido dos leitores das Sagradas Escrituras, que é a morte de Lázaro, também Jesus confortando as irmãs de Lázaro, Jesus ressuscitando Lázaro e, por fim, uma conspiração para matar Jesus. Tudo isso aqui no capítulo 11 de João. Vamos a essa leitura? João, capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aqueles a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Eles disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu. Se é para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar.
Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse: O Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando e os discípulos que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus: Não lhe falei que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em voz alta: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho, o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem a faixa dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria e vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram deles. Aí está este homem realizando muitos sinais milagrosos. Se deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como o da nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, nada percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e não pereça toda a nação. Ele não tinha dito isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num só povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao aproximar-se a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas o chefe dos sacerdotes e fariseus tinha ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciassem para que pudessem prender. Essa foi a nossa leitura de hoje. 10 dias. 10 dias nós iremos finalizar a nossa leitura bíblica anual. Você é um vencedor, você é uma vencedora de estar comigo nessa trajetória. Que a paz do Senhor alcance o teu coração e da tua família. Esteja firme e, se Ele nos permitir, retornamos amanhã com mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.